E se um dos livros mais misteriosos e, vamos combinar, caóticos da história não fosse exatamente uma profecia sobre o fim do mundo? E se, na verdade, ele fosse um texto com uma gramática própria, uma espécie de código oculto? Hoje, a gente vai tentar fazer exatamente isso. Decifrar a linguagem secreta do Apocalipse. E não com misticismo, mas com análise pura e simples. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente mergulha no enigma do Apocalipse, nesse caos que fascina tanta gente. Depois, vamos montar nossa caixa de ferramentas com os conceitos da semiótica. Com tudo em mãos, a gente parte para investigar a gramática da narrativa, decodificar os símbolos e números mais famosos e, no final, entender o que essa leitura diferente revela sobre poder, controle e significado. Vamos nessa? Bestas com 7 cabeças saindo do mar, anjos derramando taças de ira, um cordeiro, um dragão, batalhas que abalam o cosmos. Por séculos, o livro do Apocalipse foi visto assim. Um turbilhão de imagens que parecem não fazer sentido, uma coleção de visões que ao mesmo tempo fascinam e confundem. Então, a grande pergunta que fica é: será que tudo isso é só um caos profético, uma lista de eventos literais que a gente deveria esperar acontecer? Ou será que existe uma lógica por trás disso tudo? Uma estrutura interna que, se a gente conseguir entender, nos permita ler o Apocalipse de um jeito completamente novo. E a chave para destrancar esse código pode estar na semiótica, mais especificamente na abordagem da Escola de Paris do linguista A.G. Greimas. Ele nos dá um método, um passo a passo rigoroso para analisar como o significado é construído. Em vez de ver só o caos, a semiótica nos convida a enxergar um sistema de signos com sua própria lógica, sua própria gramática, só esperando para ser entendida. Pensa o seguinte, para a gente poder analisar a linguagem do Apocalipse, com todos os seus símbolos, suas metáforas e códigos, a gente precisa de uma linguagem para falar sobre essa linguagem. É isso que Greimas chama de metalinguagem. A semiótica, então, funciona como essa metalinguagem. Ela não tenta adivinhar o futuro, não. Ela descreve como o texto do Apocalipse funciona para produzir os seus significados. Ok? Esse conceito aqui é fundamental. Presta atenção. Numa história, a gente vê o personagem, que Greimas chamaria de ator. É quem a gente vê na superfície, sabe? O cordeiro, o dragão, a besta. Mas o actante é o papel, a função que esse personagem desempenha na estrutura profunda da história. Por exemplo, o cordeiro é o ator, mas a sua função, o seu papel actancial, é o de sujeito, o herói da jornada. Separar uma coisa da outra nos ajuda a ver o esqueleto por baixo da pele da narrativa. E olha só essa gramática em ação. Esse é o modelo actancial de Greimas. Ele mostra os papéis que existem em praticamente qualquer história que você possa imaginar. Tem sempre um sujeito que quer alcançar um objeto, um ajudante que, ajuda, e um oponente que atrapalha. É uma estrutura universal, que você encontra desde encontros de fadas até nos filmes de super-heróis. E como a gente vai ver, é a chave para entender a estrutura do Apocalipse. Mas o que move esses personagens, esses actantes? São as modalidades. Elas são como os verbos que definem o estado de cada um. O que ele quer fazer, o que ele deve fazer, o que ele pode fazer e o que ele sabe fazer. Por exemplo, o sujeito quer a vitória, enquanto o oponente pode causar destruição. Analisar isso nos ajuda a entender a dinâmica, as tensões e os conflitos da história. E por último, temos a isotopia. Pensa nela como um fio condutor de sentido que atravessa o texto todo, garantindo que ele seja coerente. É quando um mesmo tema, uma mesma ideia, fica se repetindo e amarrando tudo. O mais legal é que o Apocalipse não tem só uma, mas várias isotopias que se cruzam. Tem a isotopia do julgamento, a da batalha cósmica, a da adoração no céu, e por aí vai. Certo, com a nossa caixa de ferramentas pronta, chegou a hora da verdade. Vamos aplicar esses conceitos diretamente no texto do Apocalipse e ver como essa tal gramática da narrativa funciona na prática. Olha que interessante, o próprio livro, logo no comecinho, já nos dá uma pista da sua estrutura. Ele descreve uma cadeia de comando, uma hierarquia bem clara de comunicação. A mensagem sai de Deus, vai para Jesus, que a passa para um anjo, que por sua vez a revela para João. Ou seja, já de cara a gente vê que existe uma ordem, uma estrutura pensada e não um caos de visões. Então,
O ponto central para a gente continuar é este. Nós estamos lidando com um sistema de símbolos. O texto não diz que João viu uma reportagem sobre o futuro. Ele diz que viu e ouviu visões. As bestas, os números, as pragas, tudo isso funciona num nível simbólico, metafórico. É a linguagem que o livro escolheu para passar sua mensagem. E aqui a gente encontra um padrão que é simplesmente incrível. Um princípio que os estudiosos chamam de recapitulação. Repara bem, as 3 grandes séries de julgamentos, os selos, as trombetas e as taças, terminam de um jeito muito parecido, com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso é um sinal. Mostra que João não está contando uma história linear, tipo, primeiro aconteceu A, depois B, depois C. Ele está revisitando o mesmo período de julgamento várias vezes, como numa espiral, e cada vez a intensidade aumenta. É uma estrutura paralela, não uma linha do tempo. Agora a gente pode usar aquele nosso modelo actancial. Olha como tudo se encaixa. O cordeiro, ou o cavaleiro fiel, é o nosso sujeito, o herói da história. O grande oponente dele é o dragão, Satanás. Mas o dragão não joga sozinho, ele tem ajudantes. A besta do mar, que representa o poder opressor do Império Romano, também é um oponente, e a besta da terra, o falso profeta, age como adjuvante do oponente, convencendo o mundo a adorar a primeira besta. Do outro lado, do lado do bem, os mártires e os santos são os adjuvantes do sujeito, ajudando na vitória final com seu testemunho fiel. Com essa gramática da história mais clara, agora a gente pode usar a nossa lente de análise para decodificar alguns dos símbolos mais famosos do livro. E vamos começar pelos números, que são uma chave fundamental. O número 7 é, sem dúvida, a espinha dorsal do Apocalipse. Ele aparece mais de 50 vezes. No simbolismo judaico e bíblico, 7 é o número da perfeição, da totalidade, daquilo que é completo e divino. Então, quando João escreve para 7 igrejas, ele não está falando apenas com 7 comunidades locais, ele está se dirigindo simbolicamente à igreja inteira. As 7 pragas é o julgamento total e completo de Deus. Da mesma forma, os famosos 1000 anos do capítulo 20 não devem ser lidos com um cronômetro na mão. O número 1000, que é 10 ao cubo, simboliza um período de tempo imenso, completo, perfeito. É uma maneira simbólica de falar sobre a era da vitória de Cristo, um reinado pleno e não uma contagem literal de dias no calendário. E aí, claro, chegamos ao infame 666. A lógica aqui é o contraste. Se o 7 é o número da perfeição divina, o 6 é o número do homem, da imperfeição, daquele que falha em alcançar o divino. Repetir o 6 3 vezes, 666, é a maneira mais forte possível de dizer fracasso total, imperfeição ao cubo. É o símbolo da humanidade rebelde, que tenta ser Deus, mas sempre fica um número abaixo. É a antítese perfeita de um 777 divino que nunca aparece no texto, mas está implícito. E existem várias formas de chegar a essa ideia, todas apontando para a mesma direção. Uma das mais famosas é a gematria, que era uma prática comum de atribuir valores numéricos às letras. Em hebraico, o nome Neron Quésar, ou seja, Imperador Nero, soma exatamente 666. Era uma crítica direta e perigosa ao poder de Roma. Outros acham que era uma alusão a Domiciano, o imperador da época de João, que exigia ser chamado de Senhor e Deus. Mas no fim, seja pela gematria ou pelo simbolismo puro, o 666 representa o poder humano que se acha divino e que se opõe ao verdadeiro Deus. Certo, então o que a gente ganha com tudo isso? A semiótica não nos dá uma resposta final, um gabarito para resolver o Apocalipse de uma vez por todas. Na verdade, ela nos dá algo muito mais valioso, a capacidade de enxergar a coerência interna do texto, a sua lógica profunda. Ela nos convida a sair de uma leitura literal, que muitas vezes não leva a lugar nenhum, e entrar numa leitura literária, apreciando a genialidade de como ele foi construído. E essa abordagem nos leva a um debate filosófico fascinante, até mesmo dentro da própria semiótica. De um lado, você tem Greimas, para quem a linguagem, de certa forma, cria o nosso mundo, o sentido nasce da estrutura. Do outro, você tem um gigante como Umberto Eco, que dizia, calma lá, o texto não pode significar qualquer coisa. A realidade tem linhas de resistência, como os veios da madeira. Ela guia e impõe limites ao que a gente pode interpretar. No fim das contas, o ponto crucial é este. A semiótica nos permite ler o Apocalipse não como um mapa do futuro, mas como um espelho.
Um espelho teológico que reflete o presente de quem o escreveu, mostrando a luta constante entre o poder de Deus e qualquer poder imperial que exija adoração e se coloque no lugar dele. Era uma mensagem poderosa para as igrejas sob o Império Romano. E, convenhamos, continua relevante hoje. E eu quero terminar com uma provocação. O Apocalipse nos ensina a ler os símbolos de poder. Se a gente pegar essa mesma lente de análise e apontar para o nosso mundo, para os sistemas políticos, econômicos, até tecnológicos do século XXI, que bestas e que números a gente encontraria? Que códigos invisíveis estão hoje exigindo a nossa lealdade? A análise, como vocês podem ver, nunca termina.